Galera, vamos responder essa questão aqui, ó. Tá assim, ó. Refrigerante é uma bebida gaseificada, obtida pela dissolução de água potável e suco ou extrato vegetal de frutas, adicionada de açúcares. Os ácidos contidos na bebida possuem a função de realçar o paladar e inibir a ação de micro-organismos. O padrão de identidade e qualidade, PIQ, definido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, e abastecimento, MAPA, para refrigerantes de laranja determina a sua fabricação com acidez titulável maior ou igual a 0,1 grama de ácido cítrico por 100 ml. Beleza? Então isso aqui é o que é determinado para a gente. Só que aí fala o seguinte, ó, uma amostra de 50 ml de refrigerante de laranja obtida no comércio de Montes Claros foi levemente aquecida e deixada em repouso em frasco aberto por 24 horas. Posteriormente, aquela foi transferida para um Erlenmeyer de 100 ml e titulada com NaOH 0,1 molar padronizado, sendo gastos 25 ml da base. Diante do que foi exposto, responda às perguntas a seguir. Tá assim, justifique a importância do aquecimento e repouso em frasco aberto da amostra de refrigerante anteriormente, né, ao início da titulação. Galera, então olha só, vamos pensar aqui, ó. Seguinte, ele falou que isso aqui, né, é uma questão de titulação e tal. Nós estamos na primeira letra A. Pensando na prova da FUNORTE, para quem vai fazer a prova da FUNORTE, leu aqui a letra A, não faz a menor ideia do que vai fazer na letra A, você vai lá, pula para a letra B, para a letra C. Por quê? Muitas vezes a prova você tem que ter essa dinâmica. Às vezes você não sabe responder uma alternativa aberta, mas você sabe responder as outras alternativas. Tudo bem? Então é importante você ter essa dinâmica. Não é leu a primeira alternativa, já larga a questão e vai para frente, não. Talvez você consiga responder as outras questões lá, tá bom? No caso aqui eu vou responder na ordem mesmo para ficar mais fácil aqui. Primeira coisa que ele pergunta é: justifique a importância do aquecimento e repouso do frasco aberto da amostra do refrigerante. Olha só, o que a gente tem que lembrar aqui? A gente tem que lembrar que o refrigerante, ele é uma mistura, uma bebida gaseificada. Então isso quer dizer para a gente que ele tem gás carbônico, beleza? E o gás carbônico, ele é ácido, tudo bem? Então se eu tenho o gás carbônico presente aqui no refrigerante, eu vou ter mais acidez do que realmente deveria ter. Porque o mapa aqui, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele fala da acidez do ácido cítrico. Então a gente está pensando no ácido cítrico, beleza? A gente está pensando aqui no ácido cítrico. Ele não fala, né? Ele não vai falar aqui dos outros ácidos, porque, por exemplo, no refrigerante a gente tem o fosfato, né? A gente tem o grupo fosfato lá que também vem do ácido fosfórico, de certa forma tem uma certa acidez também. Nós vamos ter o gás carbônico, que também tem uma certa acidez. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar que existem várias substâncias, mas o que o mapa regula é sobre, né? O mapa regula sobre a questão do ácido cítrico. Então, a importância de aquecer é porque é o seguinte, a gente tem que lembrar aqui do conhecimento de soluções. Lá em soluções, nós falamos que os gases eles têm uma dissolução exotérmica. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto maior a temperatura, beleza? Quanto maior a temperatura, menor vai ser o coeficiente de solubilidade daquela substância. Beleza? Então esse é o raciocínio que a gente tem que ter aqui. Como eu vou aquecer, eu vou diminuir a solubilidade, então eu vou diminuir a quantidade de gás carbônico que está presente ali no refrigerante. Ou seja, eu vou diminuir a acidez. Tá bom? Então essa é a importância. E por que deixar em repouso? Também pela mesma coisa. Porque quando os gases, eles tendem a se desprender, né? Eles tendem a se desprender dos líquidos. Então se você deixa ele em repouso ali, você tende a fazer com que aquele gás ele saia ali também. Então, essa é a importância do aquecimento e do repouso aqui, deixar num ambiente aberto. Por que tem que ser num ambiente aberto? Porque se eu deixar num ambiente fechado, depois de um tempo esse gás volta a dissolver ali no líquido, beleza? Então, essa é a importância aqui. Como que a gente responde essa questão? Para quem não vai fazer questão aberta, vai responder só questões fechadas, o importante aqui não é o como escrever, mas sim
o que a gente está colocando como resposta. Então é importante a teoria aqui por trás. Tudo bem? Porque você pode falar assim, então eu vou fazer só o Enem, não vou fazer FUNORTE, então não me interessa essas questões. Te interessa sim, porque as informações que estão sendo cobradas aqui são informações que podem ser cobradas. O que não é interessante é a resposta em si, né? Já que você não vai responder questão aberta, tá bom? Mas vamos lá, qual a importância então? A importância é que o aquecimento e a manutenção em repouso em frasco aberto retira o gás carbônico, deixando principalmente a acidez para o ácido cítrico, que é o que a gente quer calcular aqui como titulação. Tudo bem? Então é isso que a gente tinha que escrever aqui como resposta, tá bom? Você pode usar outras palavras aqui, fazer a redação da forma que você achar que fica melhor aí, beleza? Mas é basicamente isso que a gente tinha que colocar aqui como padrão de resposta aqui, tá bom? Então, beleza. Essa fica sendo a resposta nossa aqui. Aqui vamos responder aqui agora a letra B. Na letra B tá assim, ó. Equacione a reação química balanceada entre o ácido cítrico presente na amostra, tudo bem? O ácido cítrico presente na amostra do refrigerante e o hidróxido de sódio. E o hidroxódio. Aí você fala assim, tá, beleza. Então vou colocar essa reação aqui, tá bom? Vamos colocar a reação. O que a gente tem que pensar aqui? Eu sei a fórmula do ácido cítrico, né? A questão ela te deu a fórmula do ácido cítrico. A questão ela forneceu para a gente a fórmula do ácido cítrico. Só que aqui eu omiti de propósito aqui. Por quê? Porque o que eu quero mostrar para vocês aqui é o raciocínio, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês aqui o raciocínio. A prova lá ela forneceu a fórmula, tudo bem? Na hora da prova lá tinha a fórmula do ácido cítrico. Mas eu omiti de propósito para a gente poder ter um raciocínio aqui. O que acontece? Vamos pegar uma situação que ele não tivesse fornecido a estrutura do ácido cítrico. Como que você iria responder essa questão? Você colocaria como ácido genérico. Você colocaria como ácido qualquer lá. Tudo bem? Você colocaria como ácido qualquer. E aí, no caso lá, geralmente as substâncias, né, as questões que falam que tem titulação, elas trabalham lá com apenas um ácido que a gente chama de ácido monoprótico, tudo bem? A gente fala que é um ácido monoprótico, então, ou seja, ela só tem um H+. E aí, para a gente representar isso de uma forma genérica, a gente coloca um A. O que esse A representa? Representa o ânion para a gente. Então, esse H+ é a estrutura do ácido, né? O H+ que vai ser liberado. O A aqui representa para a gente o ânion. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Vai reagir isso aqui com a base. Vamos reagir com a base aqui, NaOH. NaOH. Então, vai ser assim que a gente vai fazer aqui. Vamos colocar o ácido para reagir com a base, tá bom? Agora, se a gente for parar para pensar, mas e o ácido cítrico, ele realmente é um ácido monoprótico? Não, galera, o ácido cítrico ele não é um ácido monoprótico. Ele é um ácido triprótico. Teria como você saber isso só de decorar? Algumas pessoas gostam de ficar decorando substâncias e tudo mais. Mas eu não acho que seria necessário para isso não, para a gente responder a questão não. Eu acho que a questão realmente teria que ter dado a fórmula lá para vocês. E como eu falei, ela foi dada, a fórmula do ácido cítrico foi dada, eu que retirei aqui. Mas vamos lá. Sendo o ácido cítrico triprótico, eu estou dando essa informação para você. O que modifica na sua reação? Eu estou construindo um raciocínio aqui com vocês. Então, se o ácido ele é triprótico, isso quer dizer que ele tem 3 H+. Ele tem 3 hidrogênios para ser liberado. Então, na fórmula aqui, a gente teria que colocar o quê? H3. A gente teria que colocar aqui H3. Tudo bem? Então, isso aqui é que modifica para a gente na fórmula. A gente teria que colocar esse H3 aqui na nossa fórmula aqui. Por que esse H3? Porque ele é triprótico, ou seja, ele tem 3 hidrogênios para ser liberados. E qual a importância disso? Para cada hidrogênio que é liberado, para ser neutralizado, eu preciso de uma hidroxila, de um OH. Então, nesse caso, a reação seria aqui com 3 NaOH. É isso aqui que a gente tem que lembrar. Eu teria que colocar aqui 3 NaOH para reagir aqui. Tudo bem? Eu tenho que colocar 3 NaOH. E aí, fazendo a reação, nós vamos colocar lá, né? Vai formar água, né? Água, mais a formação do sal. E aí vem o que eu falei com vocês. A ideia aqui é fazer uma fórmula genérica. A fórmula genérica seria, como o ânion ele é
né? O ânion aqui, ele vai perder 3 hidrogênios, ou seja, 3 cargas positivas. Esse A, ele tem que ficar com 3 cargas negativas. E para ele ficar neutro, ele tem que receber outras 3 coisas positivas, ou seja, ele tem que receber 3 Na, porque o Na também tem carga mais 1. O Na também tem carga mais 1. Então, se ele também tem carga mais 1 para neutralizar, eu preciso de 3 cargas positivas aqui. Beleza? Então, essa é a ideia que a gente tem que ter aqui para a gente conseguir montar essa questão. Agora, isso montando uma reação genérica. Se a gente for montar a reação específica, né? Montar a reação específica, né, da questão. Ele me dando a fórmula lá, ele falando para mim qual é a fórmula do ácido cítrico. Muda completamente a nossa situação aqui. Por que que vai mudar? Porque aí eu tenho que vir aqui e falar assim, ó. O ácido cítrico, ele tem a fórmula lá. Quer ver? Vamos escrever a fórmula do ácido cítrico aqui para vocês. Espera aí, cadê? Vamos lá. Então, vamos apagar aqui. Porque, como ele me deu a fórmula do ácido cítrico, eu tenho que escrever qual é ele. Tudo bem? Eu tenho que escrever qual que é ele. Então, vamos lá. O ácido cítrico, ele tem a seguinte fórmula. Espera aí. O ácido cítrico ele tem a seguinte fórmula. Ele tem lá C. Opa, não escreveu não. Ué, que foi que não quer escrever? Vamos aqui. Olha que foi que não quer escrever, gente. Então, ele tem fórmula lá. C dupla O ligada a OH, beleza? Ligado a CH2, que está ligado a C, que está ligado a OH, que está ligado a C dupla O, que está ligado a OH, que está ligado a CH2, que está ligado a C dupla O, OH. Então, essa aqui é a fórmula do ácido cítrico. Tudo bem? Essa aqui é a fórmula do ácido cítrico. Como eu falei, foi dado na questão. Precisava decorar? Não, a gente não precisava decorar isso aqui não. Tá bom? O que é importante aqui? No ácido cítrico, a gente tinha que identificar, né? Nós tínhamos que identificar aqui a questão da existência desses 3 grupos ácidos. Ou seja, ele vai liberar 3H+. E justamente por liberar 3H+, é que a gente tem que colocar aqui, né, 3NaOH. Então, essa é a ideia aqui. Como eu tenho 3 grupos ácidos, eu tenho que ter 3 grupos bases aqui para reagir. Então, a fórmula, a reação ficaria dessa maneira. Eu teria que colocar a fórmula do ácido cítrico. Quantos carbonos o ácido cítrico tem, né? Vamos fazer de uma fórmula mais simplificada aqui. O ácido cítrico tem fórmula C6H8O7. Essa é a fórmula do ácido cítrico, tá bom? E esse ácido cítrico vai ficar aqui, então, ele vai perder 3 hidrogênios, então vai ficar C6H5O7. Você especificou que esse ácido é diprótico, ou seja, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, você escreve H2A. Falou que ele é um ácido triprótico, você escreve H3A. Esse A aqui vai significar a estrutura de carbono, a estrutura que não interessa para a gente aqui, tá bom? O importante é o hidrogênio, a quantidade de hidrogênio para o nosso balanceamento aqui. É isso que vai ser mais importante aqui. E é isso que a gente tem que pensar, tá bom? Mas como ele deu a estrutura, você tinha que fazer essa identificação lá. Você tinha que fazer essa identificação. Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos, né, responder a letra C. Já respondemos a letra A, já respondemos a letra B. Vamos responder a letra C aqui agora. Tá bom? Responderemos a letra C. Lembrando, se vocês tiverem qualquer dúvida aí, galerinha, vocês podem ir falando aí. Olha só. Tá assim, letra C. Qual a concentração de ácido cítrico em grama por ml na amostra analisada? O valor encontrado está dentro dos padrões definidos pelo mapa? Justifique sua resposta. Olha só, o que acontece aqui? No caso,
no caso aqui, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, isso é uma questão de titulação, tudo bem? Isso é uma questão de titulação. Essa questão de titulação para a gente, nós temos que usar, em qualquer questão de titulação, o método TOM. O método TOM. O que é o método TOM? O método TOM é você tirar os dados, olhar a estequiometria e montar a solução. Por isso que é TOM. Tirar os dados, olhar a estequiometria e montar a solução final. É isso que a gente vai fazer então. Primeira coisa, então, para a gente tirar os dados, a gente tem que ler lá o que está falando na questão, o que foi falado na questão. Vamos voltar aqui? O que ele falou aqui para a gente? Ele falou o seguinte, ó, tem aqui NaOH, 1 molar, e usou 25 ml da base, certo? Isso tudo para neutralizar 50 ml do refrigerante. Ah, Tom, mas e esses 100 ml? 100 ml é a capacidade do Erlenmeyer, é só a capacidade. O que ele vai neutralizar é 50 ml do refrigerante. A titulação vai ser feita isso. 50 ml de refrigerante vão ser titulados com 25 ml da base. Beleza? A capacidade do Erlenmeyer que é 100. Esse 100 aqui não vai ser o valor que a gente vai usar, não. Então, vamos lá. Como que a gente resolve a questão mesmo, uma questão de titulação? A gente utiliza o método TOM. Tirar os dados, olhar a estequiometria e montar a solução. Então, vamos lá. Vamos tirar os dados? Eu gosto de tirar os dados, gente, desenhando. Eu gosto de tirar os dados desenhando. Então, nós temos lá um frasco que tem 50 ml de ácido cítrico. Beleza? Nós temos 50 ml de ácido cítrico. Essas 50 ml de ácido cítrico, então, são 50 ml de C6H8O7. C6H8O7. Com uma concentração que eu não faço a menor ideia de quanto que seja. Que é justamente o que ele quer saber, a concentração em grama por ml. Do outro lado, foi utilizado um frasco que tem 25 ml de NaOH, beleza? 25 ml de NaOH. E nós temos uma quantidade que é de 1 mol por litro. 1 mol por litro, tudo bem? Aliás, 0,1 mol por litro, né? 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro. Beleza. Tirei os dados da questão aqui agora, tá bom? Primeiro passo, tirar os dados. Só que aqui, galera, você tem que reparar o seguinte. É esse o segredo, é esse o pulo do gato. Esse é o pulo do gato para você pensar aqui. O pulo do gato é você pensar o seguinte, ó. Ele vai me dar, gente, sempre uma informação faltando. Essa informação que está faltando é a informação que ele quer descobrir. No caso aqui, a informação faltando é a concentração. Beleza? Então, como a informação que ele quer saber aqui é essa, então beleza, já sei aqui. Inclusive, você consegue perceber pela montagem da questão qual é a pergunta que ele vai fazer. Se você pegar a resolução de uma questão, mesmo sem ler o enunciado, só pela montagem da questão, você já vai saber, ele quer saber isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Só que o pulo do gato que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Ele me deu aqui, ó, relação mol por litro. E a questão é, eu tenho 0,1 mol se eu tiver 1 litro. Só que tem um problema, a gente não tem 1 litro aqui. Então, se a gente não tem 1 litro, a gente não vai ter 0,1 mol. Esse é o pulo do gato. Você tem que parar para pensar nisso aqui. Se ele falou para você que é 0,1 mol para cada litro, mas você não tem 1 litro, você vai ter que fazer uma regra de 3. E isso tudo na nossa primeira conta, que é a parte de tirar os dados. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho 0,1 mol para quando eu tenho 1 litro, ou seja, 1.000 ml. Só que eu não tenho 1.000 ml, eu só tenho 25 ml. Beleza? Eu só tenho 25 ml. Então, a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3 aqui. A gente vai ter que fazer uma continha. Essa continha aqui, nós vamos achar uma quantidade X. Tudo bem? Então, nós vamos pegar aqui, ó. Nós vamos achar aqui 0,1 vezes 25. Nós vamos achar que X é igual a 2,5 vezes 10 a menos 3 mol de NaOH. Pronto. Isso aqui é a nossa primeira conta. Tudo bem? Isso aqui é a nossa primeira conta. Nossa primeira conta é tirar os dados. Eu tirei os dados aqui do enunciado. A gente retira os dados do enunciado. É isso que a gente tem que fazer. Tudo bem? Segundo passo nosso. Nosso segundo passo lá vai ser o seguinte. Vai ser olhar a estequiometria. Tudo bem? Nosso segundo passo vai ser olhar a estequiometria. E aí, para a gente olhar a estequiometria, você tem que lembrar de todos os passos da estequiometria.
E lá na estequiometria, o primeiro passo é você copiar a reação balanceada. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o que a gente fez na letra B, tudo bem? Nós vamos pegar o que a gente fez na letra B e copiar a reação aqui balanceada. Beleza? Vamos ver aqui então. A reação é o seguinte, é C6H8O7 mais 3NaOH formando produtos. Vou colocar produtos aqui porque não interessa pra gente nessa questão. Os produtos. Então, só produtos. Beleza? O que eu tenho que pensar? Ele me pediu a quantidade aqui, gente, de ácido cítrico em massa. Então, eu quero saber do ácido cítrico, eu quero saber a massa. Eu quero saber a massa de ácido cítrico. Tudo bem? Então, eu quero saber a massa de ácido cítrico. Já no caso do NaOH, a quantidade fornecida foi o quê, gente? Foi, ó, mol. Então, vou trabalhar com NaOH com o quê? Com mol. Você tem que lembrar disso. Eu sempre falo isso com vocês. Na estequiometria, a gente vai marcar 3 coisas. Ou vou marcar mol, ou massa, ou volume. A gente trabalha com uma dessas 3 coisas. Ou é mol, ou é massa, ou é volume. Tudo bem? Então, nós temos que lembrar desse conceito aqui. São um desses 3 pontos. Ou é massa, ou é mol, ou é volume. No caso, a massa do ácido cítrico, a gente vai ter que fazer a continha nossa lá. Nós vamos pegar lá e vamos trabalhar. Carbono vai ser massa 12, que vai multiplicar por 6, né? Nós vamos multiplicar por 6. E aí, hidrogênio vai ser massa 1, que a gente vai multiplicar por 8. E o oxigênio, que é massa 16, que a gente vai multiplicar por 7. Tudo bem? Dessa forma aí, a gente vai achar o valor nosso lá, tá bom? Aí nós vamos achar a massa lá, vai dar 192? Não sei. Pera aí, vamos pegar a calculadora e fazer a conta aqui. Não sei quanto que dá, não. Pera aí. Vamos pegar aqui então. Olha só, vai ser 12 que multiplica, né? Nossa conta aqui, vamos abrir aqui. 12 vezes 6 mais 8 mais 16 vezes 7, não é isso? 192, é isso mesmo. Então vai dar aqui 192 gramas. Tá bom? 192 gramas. Tá. Já quantos mols de NaOH nós temos aqui? Nós temos aqui 3 mol de NaOH. Nós temos aqui 3 mol de NaOH. Tudo bem? Então, nós temos essa proporção, 192 gramas para 3 mols. E aí vem, quantos mols que foi que a gente achou? Quantos mols foi que a gente achou aqui na questão? 2,5 vezes 10 a menos 3 mol. Tá bom? Então, nós vamos ter aqui um valor X. Aí aqui, galera, vem um ponto importante para quem vai fazer questão aberta. Quem vai fazer só questão fechada não tem problema. Mas para quem vai fazer questão aberta, você tem que lembrar que você não pode repetir incógnita. Eu já usei X. Caso você já tenha usado X, e aí, o que você faz? Você vai lá e coloca X1, X2, X3, X4... São possibilidades que você tem que lembrar. Mas você tem que lembrar de diferenciar as suas incógnitas. Você não pode repetir incógnita aqui, tá bom? Então, no caso aqui, nós vamos pegar lá e vamos fazer a nossa continha, então. Vai ser 192, que a gente multiplica por 2,5, tudo bem? E divide por 3. Nós vamos achar que x2 é igual a 160 vezes 10 a menos 3 gramas. Pronto. De quê? De ácido cítrico. De ácido cítrico. Beleza? Então, pronto. Fizemos, olha só. Primeiro passo é tirar os dados. Segundo passo é olhar a estequiometria. Terceiro passo, que é o que a gente vai fazer agora, é montar a solução. Como que a gente vai montar a solução? Vamos lá. Vamos colocar aqui, então. Vamos montar a solução nossa aqui. Vamos lá. Terceiro passo nosso. Beleza? Nosso terceiro passo, nós vamos pegar o seguinte. Eu tenho 160 vezes 10 a menos 3 gramas de ácido cítrico, que é o que a gente quer. Ácido cítrico. Beleza? Ácido cítrico. Para cada 100 ml. Aliás, 100 não, 50 ml, né? Foi o que ele usou, 50 ml. Vou pegar a borracha aqui. Para 50 ml, porque foi o que ele falou. Se você ficar com dúvida, ó, aqui nós anotamos 50 ml, então nós vamos colocar lá 50 ml. Tá bom? 50
ml. Beleza? Então tá, é o que eu vou trabalhar. Só que aqui, a pergunta, gente, é quantos gramas a gente vai ter para cada ml. Então, já que é para cada ml, né? O que eu vou fazer? Então, se 50 tem 160, 1 ml vai ter quanto? Ué, vai ter X. Aí você fala assim, então eu já coloquei X e eu fiz de caneta na hora da prova. Não tem problema não, gente. Coloca lá X3. O importante é quem vai fazer prova aberta não repetir, beleza? Não repetir incógnitas, tá bom? Então, vamos colocar aqui, x3 é igual. O que a gente vai fazer? Vamos pegar lá os 160, né? E dividir por 50. Vamos pegar lá 160 e dividir por 50, tá bom? Vamos achar que x é igual a 3,2 vezes 10 a menos 3, faltou 10 a menos 3. 3,2 vezes 10 a menos 3 gramas por cada ml. Pronto. A primeira coisa aqui, ó, qual a concentração de ácido cítrico em grama por ml? 3,2 gramas por ml. Tudo bem? Respondida a questão. Fiz a questão aqui, o passo a passo do que ele me pediu. Ele me perguntou, né, qual era a concentração em grama por ml. A gente respondeu aqui qual era a concentração. Tudo bem? Fizemos o passo a passo, seguimos a regra de tom. Qual é a regra de tom? Tirar os dados, né? T de tirar os dados, O de olhar a estequiometria e M de montar a solução. Beleza? Esse é o nosso passo a passo aqui. Beleza? Então tá. Beleza, entendi isso aqui. Só que isso tudo eu fiz só para responder a primeira parte da pergunta aqui, né? Ainda tem outra coisa. O valor encontrado está dentro dos padrões definidos pelo mapa? Como é que eu vou saber? Vamos voltar lá? O que o mapa fala? O mapa fala que a gente tem que ter 0,1 grama para cada 100 ml. Tudo bem? É 0,1 grama para cada 100 ml. Então, se a gente tem que ter esse padrão que é por 100 ml, a gente tem que fazer o que aqui? Converter esse valor para 100. Para a gente converter esse valor para 100, a gente tem que multiplicar por 100, porque se é para cada 1 ml, então a gente pensa o seguinte, ó, nós teremos 3,2 vezes 10 a menos 3 vezes 100, ou 10 ao quadrado. Por quê? Porque eu quero para 100 ml, não é para 1 ml. Tudo bem? Então, eu vou achar o quê? Vou achar aqui que eu vou ter 3,2 vezes 10 a menos 1. 3,2 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,32 gramas para cada 100 ml. Tudo bem? Por que eu multipliquei por 100 aqui mesmo? Porque o valor aqui ó, era por ml. Como eu queria achar por 100 ml, eu multipliquei por 100. Então, se a concentração é de 0,32 gramas por 100 ml, tudo bem? Por 100 ml, o que a gente vai ter aqui? Ué, olhando lá, a concentração é de 0,1, 0,32 está maior. Se está maior, ela não está de acordo. Tudo bem? Não está de acordo aqui. Beleza? Então, a nossa resposta para essa segunda pergunta é: o valor encontrado está dentro dos padrões definidos pelo mapa? Não, não estão dentro dos valores definidos pelo mapa. Eles estão fora aqui. Justifique sua resposta. Gente, a justificativa é a conta. A justificativa é a conta. Não precisa escrever mais nada aqui, não. Tudo bem? Então, a justificativa é a conta. O que a gente tem que escrever aqui, né? Aí você fala assim, o que a gente teria que escrever aqui era sobre a questão, né? Era sobre a questão de se está dentro ou não. Porque os valores a gente já achou, né? A gente já achou aqui o 3,2 e tal. Então, vamos lá, né? Vamos escrever a nossa resposta aqui. Vamos pegar a borracha aqui para a gente apagar. Apagar esse tom aqui. A gente vai lá e escreve o seguinte, ó. A gente vai escrever lá no espaço de resposta nossa, né? 3,2 vezes 10 a menos 3 gramas por ml e não tá, está fora do padrão, né? Está fora do padrão. Aqui no caso a gente pode, eu posso escrever, tem mais, eu posso apagar, né? Vocês lá não poderiam apagar. O espaço que eu deixei, acabei deixando um espaço pequeno também para responder. Mas lá você teria que escrever, né? Na hora lá da prova você teria que escrever lá, né? Então, 3,2, né? Então, 3,2 vezes 10 a menos 3 gramas por ml e está fora do padrão. Está fora do padrão. Beleza? Escrevi pequenininho aqui. Mas é isso, povo.
É isso. Deu para entender, galera? Olha só, a gente tem que pensar nisso aqui. Basicamente, quando falou que a titulação, qual é o método de resolução? O método de resolução é TOM. Você vai tirar os dados, beleza? Você vai tirar os dados, olhar a estequiometria, beleza? Olhar a estequiometria, opa, e montar a solução final, tá bom? Então, basicamente é isso que você tem que fazer aqui para a gente poder calcular, beleza? É isso que a gente tem que fazer aqui. Respondendo as perguntas que vocês fizeram aí, ó. Vocês fizeram umas perguntinhas aqui. O hidrogênio da hidroxila ligado ao carbono terciário não seria ionizável. Então, o que acontece? De forma geral, nós consideramos como hidrogênios ionizáveis aqueles hidrogênios que são de ácido. E o hidrogênio que está ligado só ao H, a gente fala que é um hidrogênio de álcool. Tudo bem? Então, o hidrogênio de álcool a gente não considera como sendo ionizável, não. Tudo bem? Pode ser que para determinadas questões, para determinados grupos específicos, ele acabe considerando. Mas, de forma geral, hidrogênio ionizável vai ter que ser de função ácido. Ou vai ser de um ácido inorgânico, H2CO3, HCl, HBr, HNO3, beleza? Ácidos inorgânicos. Ou vai ser de ácidos orgânicos, ácidos carboxílicos. Tudo bem? Além do ácido carboxílico, um outro hidrogênio que a gente considera como sendo ionizável é o hidrogênio do fenol. Então, se aparecesse um OH de fenol, a gente consideraria também ali como sendo um hidrogênio ionizável, tá bom? Então, basicamente, vão ser essas estruturas que a gente vai ter para considerar como hidrogênio ionizável. Ou é o hidrogênio de um ácido carboxílico, tudo bem? Ou é o hidrogênio de ácido carboxílico, ou hidrogênio de um fenol, tá bom? Então, a resposta nossa fica sendo isso aqui. Tá bom, povo? Deu para entender aí que vocês tinham mandado essa pergunta aí? Tá bom. Qualquer coisa também, se tiver outras dúvidas, vocês podem mandar aí, tá bom? Então, tem a ver com a eletronegatividade, sim, né? A questão é porque é o seguinte, não é só a eletronegatividade. A gente fala, aproveitar aqui, né? Como eu falei, a gente vai acrescentando as coisas à medida que vocês forem perguntando aqui. O que acontece? Existem alguns grupos que a gente fala que algumas coisas que vão aumentar ou diminuir a acidez, né? Que vão aumentar ou diminuir a acidez. Vamos pegar aqui, por exemplo. Deixa eu apagar aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui e apagar isso aqui. O que, por exemplo, vai aumentar ou diminuir a acidez? Por exemplo, a gente pega aqui, ó, CH3 ligado a C dupla O ligado a OH, beleza? Temos essa estrutura aqui. Quando a gente parar para pensar aqui, isso aqui está um ácido acético, tá bom? Só que existem alguns grupos que vão aumentar a acidez ou alguns grupos que vão diminuir a acidez. Como é que eu sei se esse grupo vai aumentar a acidez ou vai diminuir a acidez? Basicamente, você tem que pensar o seguinte, o que esse grupo vai fazer com o hidrogênio ali? Ele vai ser um grupo mais eletronegativo, menos eletronegativo, ele vai puxar elétrons, ele vai repelir elétrons. E aí, baseado em quê? Por exemplo, temos o ácido acético que é o nosso modelo, nós vamos basear nele, tá bom? Comparando com o ácido acético, quando eu vier e tirar um hidrogênio aqui e colocar um grupo OH, a gente passa a ter a seguinte estrutura. CH2 ligada a C dupla O ligada ao H. Só que aqui eu tirei um hidrogênio para colocar um grupo OH, beleza? O que acontece aqui? Esse grupo OH que a gente colocou aqui agora, ele faz o seguinte, oxigênio é muito eletronegativo. Então, ele faz o seguinte, ele vai puxar os elétrons mais para próximo dele. Tudo bem? Ele vai puxar os elétrons mais para próximo dele. E se ele puxa os elétrons mais para próximo dele, acontece o seguinte, este oxigênio aqui, ele vai, tender a... Ele já, por si só, já tende a puxar o elétron. Né? Todo oxigênio tende a puxar elétron. Então, nós temos isso aqui. Oxigênio negativo e hidrogênio positivo. Só que aqui, quando eu coloquei esse OH, eu tenho um grupo a mais que também puxa elétrons. E como eu tenho um grupo a mais que está puxando elétrons, tá certo? A gente fala que esse oxigênio vai ficar mais negativo ainda, enquanto esse hidrogênio vai ficar mais positivo.
Por que isso? Porque eu tenho um grupo que reforça essa diferença. Eu tenho um grupo que puxa mais elétrons. Tudo bem? Enquanto isso, se ele puxa mais, o hidrogênio fica mais positivo. Ou seja, colocar o oxigênio aqui, esse OH aqui, deixou esse composto, comparado ao ácido acético, mais ácido. Porque deixou o hidrogênio mais positivo. Tudo bem? Agora, eu posso ter também um outro grupo. No lugar de colocar um OH, a gente poderia colocar, né? Poderia colocar lá também um CH2 ligado a C dupla O ligado a OH. A gente poderia colocar um radical que a gente chama de radical alquílico. O que são radicais alquílicos? Radicais alquílicos são radicais de carbono. Então a gente coloca aqui, ó, CH3. A gente coloca aqui um CH3. Este grupo CH3, ao invés de puxar elétrons, ele faz empurrar elétrons para longe dele. Então, os elétrons tendem a afastar do grupo CH3. Tudo bem? Então, olha só, radicais alquílicos, ou seja, carbonos, né? Radicais alquílicos são carbonos, eles tendem a empurrar elétrons para longe dele. Então, os elétrons vão tentar afastar do CH3, que a gente acabou de colocar. E aí, como ele quer afastar, esse oxigênio, ele vai ter o quê? O oxigênio tende a puxar e o hidrogênio tende a perder. Não é assim? Então, o oxigênio tende a ficar negativo e o hidrogênio positivo. Só que, como eu tenho um grupo aqui que está empurrando os elétrons, vai ter o seguinte, ó. O grupo que era negativo, ele vai ficar o quê? Menos negativo. O oxigênio fica menos negativo e o hidrogênio fica menos positivo. Por quê? Se os elétrons estão caminhando para cá, ó, eles estão caminhando em direção ao hidrogênio. Ou seja, se eles estão caminhando em direção ao hidrogênio, o hidrogênio vai deixar de ser positivo, tende a deixar de ser positivo, e tem uma tendência de virar negativo. Entendeu aqui? Então, se a gente for comparar, o grupo CH3 fez com que a acidez do ácido acético, né, ter colocado esse grupo CH3 aqui, ter colocado esse grupo CH3 aqui, fez com que o ácido acético ficasse menos ácido, comparado, né, com o ácido acético aqui. Então, existem grupos que vão deixar o hidrogênio ou qualquer outra coisa mais ou menos ionizável. Existem esses grupos aqui que vão deixar mais ou menos ionizáveis, tá bom? No caso, radicais alquílicos, né, como por exemplo os carbonos, radicais de carbono, tendem a fazer o quê? A empurrar elétrons e por isso deixam compostos menos ácidos. Nesse caso aqui, a gente sim vai pensar na eletronegatividade. Grupos mais eletronegativos puxam, grupos menos eletronegativos tendem a empurrar elétrons. Então a gente tem esse pensamento. Mas de forma geral, hidrogênios ionizáveis, ou seja, vão sair na forma de H+, vão ser dos grupos ácidos carboxílicos, né? O C dupla OH, ou de fenol. Tudo bem? Ah, Tom, já vi questão falando de alcino. Alcino verdadeiro liberando H+, porque ele tinha um hidrogênio ionizável. Então, caso a questão fale isso, sobre alcino verdadeiro liberando H+, aí sim você vai pensar, tudo bem? Mas a questão não comentou nada, não falou nada disso, esquece esse negócio de alcino verdadeiro. Não é que ele não seja, é porque a facilidade para liberar é menor, é por isso. A facilidade para liberar é menor. E como a facilidade é menor, a gente acaba ignorando aqui nesse caso. Tudo bem? Então é isso que a gente tem que pensar aqui. Beleza? Então tá bom. Vamos seguir aqui então. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem perguntando. Isso aqui mesmo foi baseado no que vocês perguntaram. Eu acabei acrescentando mais essa informação aqui sobre os ácidos aí. O que poderia deixar mais ácido e menos ácido. Tudo bem? Lembrando que, mais um detalhe, que grupos, né, os grupos que deixam as substâncias mais ácidas acabam deixando os compostos menos básicos. E os grupos que deixam as substâncias menos ácidas deixam os compostos mais básicos. Tudo bem? É uma balança de opostos, né? Diminuiu a acidez, aumenta a basicidade. Diminuiu a basicidade, aumenta a acidez. Tá bom? Então, eles são uma balança de opostos aí. Quando você diminui um, acaba aumentando o outro aí. Tá bom?
Galerinha, lembrando vocês então, né, que nós estamos fazendo essa revisão aqui hoje, corrigindo especialmente as questões da FUNORTE, mas nós vamos corrigir as questões da FUNORTE, da FIPE e as questões do Enem. Eu peguei as questões da FUNORTE para a gente responder algumas questões abertas, para a gente começar a responder algumas questões abertas. Não quer dizer que a gente vai responder só questões abertas, não. Nós vamos responder questões, como eu falei, da FIPE e do Enem também, viu? Aqui é só para dar um exemplo, a gente treinar algumas questões. Ah, mas eu não vou fazer FUNORTE. É importante, de novo, é importante que você veja as questões por causa dos raciocínios. O raciocínio aqui, mesmo que seja uma questão aberta, pode aparecer na prova do Enem para vocês lá, tá bom? Vamos aqui, povo, resolver a questão então.